Fala, meu querido, vamos fazer um exemplo de Coulomb. Então, duas esferas metálicas iguais, de raio 2 milímetros, estão eletrizadas com cargas elétricas iguais e separadas por 60 centímetros no vácuo. Nessas condições, se repelem com uma força de intensidade 20 newtons. Vamos ver as cargas aqui, o desenhozinho delas. São de mesmo tamanho, porque elas são iguais, e a distância entre elas é de 60 centímetros, ok? Percebo que essa força de 20 newtons que aparece na figura, ela na verdade é um par de ação-reação, como diz a terceira lei de Newton. Então, se a esfera A provoca uma força de 20 newtons, uma força de repulsão na esfera B de 20 newtons, a esfera B vai provocar uma mesma força, de mesma intensidade, 20 newtons, mesma direção, nesse caso horizontal, sentido oposto. Perceba que agora a força aponta para a esquerda e não para a direita. É um par de ação-reação, um exemplo da terceira lei de Newton nesse exercício. Na verdade, todos os exercícios de Coulomb eles vão estar mais ou menos associados à terceira lei de Newton. Tá? Um exemplo de ação-reação. Bom, vamos ver o que o exercício pede. Letra A. Determine os valores absolutos das cargas. Então ele quer saber quanto vale a carga elétrica das esferas. Perceba que nós já sabemos as forças, né, a força, e já sabemos a distância entre elas. Então, vamos usar a lei de Coulomb. A força elétrica é igual à constante eletrostática vezes o produto da carga elétrica em módulo divididos pela distância ao quadrado. O que é um módulo, professor? O módulo é o seguinte: se uma dessas cargas for negativo, o resultado aqui dentro vai ficar positivo. Então, o resultado da força sempre é positivo, certo? Delta ao quadrado, as cargas estão em módulo, então, como nós temos cargas negativas, o módulo garante que o sinal fique positivo. Quanto vale a constante? A constante vale no vácuo, por isso que tem esse zerinho aqui, 9 vezes 10 dá 9, unidade, Newton vezes metro quadrado, divididos por Coulomb ao quadrado. Newton, unidade de força, metro, unidade de distância, e Coulomb, unidade de carga elétrica. Então, meu querido, olha só que interessante. Se a distância não tiver em metro, olha aqui, ó, aqui está em metro, unidade da constante eletrostática está em metro. E as distâncias entre as cargas está em centímetro. Opa, temos um problema de unidade aqui. Qual o problema? A unidade tem que ser a mesma. Então, a gente vai ter que converter os 60 centímetros para colocar aqui, né, poder cortar esse metro quadrado com o metro quadrado. Quando a gente colocar isso aqui no d ao quadrado, vai ficar elevado ao quadrado. Então, vai poder eliminar o metro quadrado. E aí, quando a gente estiver calculando força, a força vai dar em Newton. Então, para que a força realmente seja unidade de sistema internacional, a distância tem que estar no sistema internacional de unidades. Então, essa distância tem que estar em metro. Como é que eu faço isso? Bom, tem um jeito simples. Desde que você conheça quanto vale o prefixo cent. É uma proparoxítona, nós falamos centímetro, mas esse C que aparece na frente do M, o M significa metro, é a nossa unidade, faz parte de uma tabela que está fornecida no material de vocês. E o significado desse C, quando ele vem junto do M, é cent, e ele vale 10 a menos 2. Tá? Então o valor do prefixo cent é 10 a menos 2. Então basta trocar. No lugar do C, eu vou pôr o prefixo de potência de 10. E aí nós vamos ter já convertido o valor 60 centímetros para metro. E aí a gente faz uma pequena continha aqui de matemática, de potenciação. 66 vezes 10 na 1. 10 na 1 é 10, né? 10 vezes 6, 60. Ok. E aí eu vou ter bases iguais, em multiplicação, e a gente vai poder somar os expoentes. Olha só. Então vai ficar com 6 vezes 10 na menos 1. 1 mais menos 2, vai ficar 1 menos 2, que dá menos 1. Ok? Então a distância é 6 vezes 10 a menos 1 metro. Uma vez colocado no sistema internacional, podemos seguir com o problema e tentar resolver, né, achar o valor aí das cargas elétricas. Para isso nós vamos trabalhar um pouquinho a equação. Perceba que o F está isolado, a gente não quer saber a força, o problema deseja saber quanto vale a carga. Então vou passar o d ao quadrado para o outro lado, multiplicando, já que ele está dividindo do lado direito da equação. E nós vamos ter o seguinte: F vezes d ao quadrado igual a K0, que multiplica as duas cargas. E aí, para isolar o Q1 e Q2, a gente vai pegar então agora o K0 e passar para o outro lado, dividindo. E nós vamos ficar com a seguinte expressão:
Q1 vezes Q2 igual a F vezes D ao quadrado sobre K0. Tá? Bom, eu quero saber quanto valem as cargas, né? Tem um detalhe interessante no problema que diz que essas cargas são iguais. Quanto vale Q1? Ah, o Q1 vale Q. O Q2 também vale Q. Então, no lugar desses dois termos, eu vou substituir por Q. Bom, Q vezes Q vai dar Q ao quadrado. Então, na verdade, eu tenho Q ao quadrado igual a F vezes D ao quadrado sobre K0. Como a gente deseja determinar o Q e não o Q ao quadrado, a gente precisa eliminar essa potência. Como que a gente faz isso? A gente faz a raiz dos dois lados da equação, do lado esquerdo e também do lado direito. Com isso eu consigo eliminar o quadrado, essa potência, com o radical da raiz, que é uma raiz quadrada. Então, na verdade, a gente vai conseguir determinar o valor da carga pela seguinte expressão matemática, que sai da lei de Coulomb. Raiz quadrada de F vezes D ao quadrado dividido por K0. Vamos então agora substituir esses valores. Então, no lugar do F, a gente vai colocar 20, que é a força, e multiplicar pela distância. Perceba que a distância é 6 vezes 10 a menos 1, convertida. Importante, não se esqueçam. Esse 2 aqui ele vem da fórmula. A distância sempre é elevada ao quadrado. A força ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Então, não podemos esquecer de colocar esse quadrado aqui na nossa continha. E o K0, o valor, a constante eletrostática para o vácuo, que foi fornecida no exercício. Fazendo a conta, então, 6 elevado ao quadrado dá 36. E aqui nós temos uma multiplicação lá do fundamental, uma regrinha básica, menos 1 vezes menos 2. Potência de potência, como é que eu resolvo? Multiplica. Menos 1 vezes 2 menos 2, ok? Então agora a gente vai resolver um pouquinho essa equação. Dá para simplificar alguns termos. A gente percebe que temos 36 aqui, temos 9. 36 dividido por 9 dá 4. Então a gente pode escrever raiz de 4 aqui, e eu vou pegar esse 2, não tem nada para simplificar ele, e colocar aqui multiplicando por 2 na nossa raiz. Não vou multiplicar por 4, porque raiz de 4 nós sabemos quanto vale. Então já dá para tirar fora do radical. E as potências? As potências eu vou copiar, né, tanto na multiplicação quanto na divisão. Nós conservamos a base 10, então eu vou escrever vezes 10 aqui e vou aplicar as regras, tanto para a multiplicação quanto para a divisão. Na multiplicação, nós somamos os expoentes. Então, na verdade, eu vou estar somando o 1 com o menos 2. E na divisão, a gente subtrai. Tá? Então, esses expoentes aqui vão ser trabalhados dessa forma. Então, vou abrir um parênteses e vamos ficar com 1 mais o menos 2 e dividindo por 10 a 9. Então, com 10 a 9 divisão, eu vou subtrair, menos 9. Então, isso vai dar 10 a menos 10. Então, vamos dividir agora isso aqui em várias raízes, já que está tudo multiplicando. Então, eu tenho raiz de 4 vezes a raiz de 2 e vezes a raiz dessa potência. Para quem não lembra, 10 a menos 10, tirando a raiz, isso aqui é uma potência. Como é uma raiz quadrada, o 2 que não aparece aqui, ele vai dividir essa potência. Então vai ficar menos 10 dividido por 2. A raiz some. Isso vai dar 10 a menos 5. Então o resultado da nossa carga vai ser raiz de 4 é 2 vezes raiz de 2 vezes 10 a menos 5, unidade de carga, Coulomb. Tá? Então não esqueça de colocar a unidade no final do exercício. Vamos para o segundo item do exercício. Diz o seguinte: a intensidade da força elétrica se as cargas estiverem em um meio cuja constante eletrostática seja 1/4 do valor anterior, ou seja, vai ser 4 vezes menor, né? Então é bem simples, gente. A força elétrica é diretamente proporcional ao valor da constante eletrostática. Pegar lá a equação e olhar, está multiplicando. Então, se ela for 4 vezes menor, é o que vai estar acontecendo aqui, a força de interação elétrica também será reduzida em 4 vezes. Logo, a força será, então, a força é 20, ela é 1/4, vou dividir por 4, em 4 vezes, por causa da constante. Então 20 dividido por 4 é igual a 5 newtons. Não precisa recalcular nada, só pega o valor da força que foi dado no próprio exercício e divide por 4. Por quê? Porque a constante é 4 vezes menor, vou estar dividindo por 4 a constante. Então eu posso dividir a força por 4. Por quê? Porque a constante é diretamente proporcional à força e vice-versa. É isso aí e vamos até o próximo exercício.